Há uma batalha espiritual. E a nossa vitória, ela está em Cristo. Cristo é o vencedor e nós que cremos nele, nós obtemos a vitória dele. Bom dia, graça e paz. Não se esqueça meu curso Sexualidade Cristã. O que pode e o que não pode na cama de um cristão. Eu falei isso aí, um engraçadinho escreveu. Pode dormir. Como lidar com a sexualidade dos nossos filhos, enfim, o desejo, por que desaparece, como que o desejo sexual ele é mantido, enfim, vai ser muito legal. Vou tentar responder todas as perguntas que as pessoas me fazem sobre isso. Então, acho que em um mês aí, no máximo, a gente está lançando o curso, tá bom? Vamos lá. Lucas 10, 17. E os 72 voltaram. Jesus enviou 72 discípulos. E os 72 voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi Satanás cair. Ora, os discípulos eles foram para o combate, para a guerra. Mas a vitória deles estava acontecendo porque Jesus vence Satanás. Vocês estavam indo lá, mas eu via Satanás caindo. Eu o derrubo. Tem um versículo clássico sobre isso, que é Efésios, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Ou seja, a nossa grande luta é contra os demônios. É óbvio, pelo amor de Deus, isso aqui é impressionante. Quando você, por exemplo, combate a injustiça, uma pessoa que está fazendo mal, um ladrão, e eu explico, olha, isso é errado, uma política de esquerda, aí chega alguém e fala, nossa, a nossa luta não é contra a carne, pelo amor de Deus, Jesus, hein? Então, essa é a aplicação do texto, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A explicação é, por exemplo, bandido, a nossa luta não é contra bandido, então um bandido entrar aqui, deixa entrar. Olha a loucura, o nível dos crentes. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que negócio absurdo. É óbvio que não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, é óbvio que nós devemos fazer todas as coisas naturalmente falando. Trancar a porta para o bandido não entrar, votar no cara certo para fazer as leis corretas. Agora, o que o texto está mostrando é que no final de tudo, por trás dessas coisas todas, de todos os eventos naturais que acontecem, há um mundo espiritual regendo as coisas. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Então, por exemplo, tem sempre um debate, né, dos globalistas que dominam o mundo. Uma meia dúzia de homens que dominam o mundo. Olha, muitas coisas me parecem conspiração, eu sei. Uma vez eu li um livro sobre isso, sobre globalistas, e o cara diz no livro que ele tirou a tese dele de um filme. Você acredita? Um filme de ficção. Aí eu falei, para! Mas, ainda que no meio disso tem erros, eu acho que tem acertos também. Me parece claro que aparece mesmo meia dúzia de caras que dominam o mundo. Agora, é muito comum, né, você ver um cara, ele se aproxima assim com aquele ar de que ele sabe algo que ninguém sabe e diz, ei, tem uns Rockefeller da vida aí, uns Illuminatis que dominam o mundo e por aí vai. Paulo, ele vai um passo além. Ele diz, olha, é verdade, se você tá vendo que tem uma meia dúzia de caras que manipulam o mundo, você não tá errado não. Mas tem uns caras que manipulam esses caras. Ou melhor, existem alguns seres que dominam esses caras. É o mundo espiritual. Por que isso é importante? Entender essa coisa, esse elemento que Paulo está falando aqui, espiritual. Ora, se a guerra é espiritual, então a gente precisa de armas espirituais. Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais. Não são naturais. Então, se o nosso inimigo, o grande inimigo, é um espírito, são demônios, por exemplo, não adianta uma R15 contra ele, que é uma arma material. Essa é a ideia que Paulo está dando aqui. Ou seja, nós devemos nos lembrar que as coisas que regem de fato esse mundo são espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Lembra lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala assim, ó, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Aí ele fala, calçai os pés com o evangelho, embraçai o escudo da fé, tomai o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. E ele diz, façam tudo isso com oração. Então, tá vendo quais são os elementos da nossa arma, ou do nosso escudo, da nossa armadura? Pregação do evangelho,
oração, fé e muitas outras coisas, arrependimento e por aí vai. Olha, isso é uma coisa interessante porque essa questão espiritual de como que a gente combate espiritualmente. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, no seu trabalho, você está certo, você tem que levantar todo dia e pensar como melhorar aqui, se você é um dono de alguma coisa, como melhorar isso aqui, como que a gente faz para lucrar mais, minha fachada não está boa, e por aí vai. Só que em algumas vezes pode ser que Deus está te travando por conta de pecado. E a arma espiritual, então, seria o arrependimento. Exemplo, tenham consideração para com a sua esposa como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Então, em algum momento, pode ser que você está passando um momento difícil lá no seu trabalho, e isso tem a ver com o quê? Com marketing errado? Não. Com o pecado. Por exemplo, lembra quando o povo de Israel, foi para a batalha contra Ai? Contra Ai. E eles perderam? Qual foi a causa? Diz o texto que havia pecado. Um homem havia tomado algumas coisas de Jericó que não eram para tomar, dos despojos, uma capa babilônica e por aí vai. E por isso eles perderam a batalha, por conta de um pecado. Não era porque faltou estratégia correta, é porque tinha pecado. Que coisa, hein? Que coisa interessante. Então, é sobre isso que Paulo está falando, que a nossa luta é espiritual. Ele não está falando para a gente eliminar os elementos naturais. Como, por exemplo, no seu trabalho. Você não vai deixar de trabalhar, de estudar. Mas ele está dizendo, olha, no final tem coisas espirituais que regem tudo. E você deve lutar, então, essa batalha com armas espirituais. Está aqui. Palavra de Deus, oração, arrependimento, fé, humildade. Tem uma cena que é fantástica. Diz o texto em Êxodo que o povo de Israel Josué estava lá embaixo, lutando. Moisés estava no monte. Aí diz o texto que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Isso é uma figura de Cristo. Quando a mão de Deus está sobre você, você está vencendo. Quando Deus está te abençoando. Mas se Deus abaixa a mão, se Deus retira a mão, você perde, não importa o quanto que você se esforce. Ou seja, a gente tem então que enxergar a nossa vida com essa perspectiva espiritual. Nosso trabalho, nossos filhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Isso é muito importante. É isso que essa história aqui, em primeiro lugar, está nos mostrando. Os discípulos estavam lá, no campo de batalha, pregando o Evangelho, e eles tiveram vitória, mas Jesus explica por quê. Porque eu vi Satanás caindo, eu estou derrubando Satanás. A nossa vitória está em Cristo, as nossas armas são espirituais. Então não negligencie isso, a oração, o arrependimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, vê se não há algum caminho mau em você. Esse é o nosso devocional de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Que a graça do Senhor se renove sobre nós, que a Tua mão poderosa seja conosco, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos livre de todo o mal. Ajude-nos, ó Pai, em mais uma semana, fortalece-nos, sê conosco, ó Deus vivo e todo-poderoso. Enche-nos de fé e mostre, se há pecado em nós, o que nós precisamos fazer para que possamos obter a vitória que vem do Senhor. Leva-nos ao genuíno arrependimento, mostra aquilo que está errado, porque muitas vezes porque nós não conseguimos ver por nós mesmos. Somos tão podres assim, Pai, precisamos do milagre do Senhor. Nós oramos e te agradecemos por mais uma semana que começa. Protege-nos e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente.